mencionou, meu nome é Davi Machado, sou estudante de engenharia civil, já venho de outros cursos da superior da Uninter, tem especialização fora da Uninter em gerenciamentos de obras, e sou especialista em qualidade, faço perícias em obra civil, elétrica, ar-condicionado e hidráulica. Tem especialização em todas essas áreas. Então, a área de engenharia ela é bastante abrangente, né? E a gente sempre tem que estar correndo atrás de informações para a gente poder orientar a equipe em campo, para poder você fazer um relatório bem elaborado e etc. assim por diante. Eu queria compartilhar um pouco de conhecimento com vocês sobre engenharia civil, com o tema gerenciamento e suas perspectivas. E para começar, eu queria começar com uma frase. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase é de um educador chamado Paulo Freire. Ele é brasileiro, já falecido, mas eu gosto muito das frases dele, de Paulo Freire. Para você que é engenheiro, que está começando agora, ou você que tem sonho de se formar em engenharia, seja bem-vindo. Nós aqui somos uma família já há bastante tempo e nós procuramos se ajudar mutuamente, com certa frequência. Eu queria mandar um abraço aí para o pessoal do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste também. O que é gerenciamento de obra e suas perspectivas? Eu vou falar um pouco sobre algumas ferramentas e elementos que compõem o gerenciamento de obras. E aí eu vou dar uma visão, mas eu fiz um compêndio, porque a quantidade de informações é muito grande. Então eu fiz um compêndiozinho, um resumo técnico, para poder passar para vocês um pouco de conhecimento. É importante vocês que estão começando na engenharia, ou que está dentro já da engenharia, encaminhando no primeiro, segundo, terceiro ano, conheça a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que vai reger, vai direcionar você como que você tem que gerenciar a obra de engenharia civil, ou como você tem que delegar uma obra. Conheça também o Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia, para quem não sabe, para você que é aluno de engenharia civil, você pode ser membro dele. Você paga uma taxa, eu acho que de R$30. R$30 aproximadamente é equivalente a um ano. E aí você vai assistir várias palestras de grandes profissionais falando de técnicas, mostrando técnicas, cara que já é doutorado, cara que está finalizando o mestrado, enfim, grandes profissionais, são professores também de universidade, palestrando, eles sempre estão dando uma palestra. E você pode entrar dentro do site e assistir. Nós também temos o CREA e o CONFEA, é importante que você conheça esses órgãos, né? E entenda qual a importância deles na sua vida, ou seja, para a sua vida daqui para frente. É importante que você, como... Ô, Davi, Não estou ouvindo. Seu áudio está no mudo, Davi. Só habilitar o microfone. Estão me ouvindo agora? Estamos sim, pode prosseguir. Estou ouvindo, mas sua tela está cheia de setinha só, não tem mais nada. Agora sim. Eu vou começar de novo. Eu não falei muita coisa, tá? Gerenciamento de obras e suas perspectivas. Eu queria começar a iniciar com uma frase. Tá dando para ouvir, Rafael? Tá sim, você pode continuar de onde você parou. Não, você parou onde estava falando do Instituto de Engenharia. Isso. Tá bom. Perfeito. Então é importante que vocês conheçam marcas e assimilem essas marcas a vocês. E também a empresa que vocês trabalham ou vão trabalhar.
Tem uma instituição de ensino onde tenha profissionais que ensinem, que passem conhecimentos teóricos e técnicos para vocês. Uma instituição de confiança. Por exemplo, eu coloquei aí o logo da Uninter. Eu tenho um grande apreço pela Uninter. E é importante que você tenha uma mente saudável e mostre confiança naquilo que você aderiu para a sua vida, o que você trouxe para a sua vida, né? Que é o curso de engenharia civil. Fale com mais confiança, com mais segurança. E mostre mais um pouco de brilho na hora que você for falar de engenharia civil. Isso é importante para quem está ouvindo vocês. Eu coloquei uma imagem aqui de uma estrada. Qual destino te levará essa estrada? Eu queria que vocês pensassem um pouco aí do outro lado. Por que eu coloquei essa imagem? Tem um versículo da Bíblia. Ó, eu não sou religioso, eu não gosto de futebol, não assisto futebol, e não gosto de política e não ouço nada de política, né? Eu respeito todas as religiões, mas eu tenho um provérbios que eu gosto muito. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Todas as nossas decisões, as nossas renúncias, nós sempre direcionamos ela para um caminho. É alguém com o microfone ligado. Rafael? Pronto, já silenciei. Ok. Então, é o seguinte, muitas vezes, quando nós estamos fazendo, ou estamos trilhando uma estrada, nós temos dúvida aonde essa estrada vai nos levar. E nós não conseguimos enxergar o horizonte, ou o que tem depois dessa estrada. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês que são engenheiros, vocês que estão estudando, vocês que estão trilhando o caminho. Lá do outro lado, tem uma cidade em Pesa, com pessoas precisando de profissionais capacitados, habilitados e que resolvam o problema deles. E esses profissionais são vocês. Vocês vão pegar o CREA. Vai ter um monte de problema no final dessa estrada para vocês resolver. Vai ter uma cidade imensa, com clientes em potenciais, com clientes até com bastante poder aquisitivo financeiro, esperando apenas por um profissional que dê solução ao problema dele. Então, a estrada, eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça. A estrada é o caminho que nós precisamos chegar e que nós vamos ver alguma coisa aí depois no finalzinho dela. E nós vamos traçar o nosso sonho com a nossa realidade. O seu sonho é se formar engenheiro ou engenheira, né? E você quer fazer o encontro do seu sonho de engenheiro ou engenheira com o seu objetivo. O seu objetivo é o cliente, é encontrar o cliente com necessidade. E quem que vai solucionar o problema do cliente? Você. Você é o profissional. Essa imagem remete a alguma coisa para vocês? E aí, Rafael? Você tem que conhecer suas ferramentas de trabalho. Exato. Quem mais quer falar? Bom, vamos lá. Conheça as suas ferramentas de trabalho. O engenheiro é importante ele conhecer cada ferramenta. Eu vejo sempre no grupo algumas postagens de pessoas que já trabalham com algumas ferramentas. Mas você não pode se limitar naquilo só que você faz. Você tem que ir atrás de uma ferramenta a mais. Às vezes é importante você buscar conselho com pessoas que já têm experiência no mercado. Por exemplo, não se limite a uma única coisa que você faz. Por quê? Porque dentro da empresa, vira e mexe, tem mudanças de gestão. Eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento em Revit e Excel avançado para comandar um departamento tal para mim. Eu tenho o Rafael ele manja. Por que eu preciso que ele conheça? Porque ele vai treinar pessoas aprendizes. As pessoas que estão entrando agora vai mexer com essa mesma ferramenta, mas a cabeça do Rafael, vou estar usando ele como exemplo, tá? Ele está um pouquinho mais na frente, ele está um pouquinho mais avançado em termos de conhecimento de ferramenta. Ele conhece 3 ferramentas, o Revit, o Excel e Power BI.
E é importante você entender os mecanismos dessa ferramenta, qual a eficiência dela para a sua vida como engenheiro. Os resultados dela como engenheiro. Não é. Tem engenheiros que. Eu, particularmente, tá? Eu conheço que senta atrás de uma cadeira e passa o tempo no celular ou no telefone. E eu não vejo muito ele buscar conhecimento, eu não vejo muito ele falar de ferramentas novas para mim, e isso para mim é preocupante. Aquele engenheiro tipo acostumado, ele não se preocupa muito em aperfeiçoar. Agora o engenheiro, ele precisa conhecer ferramenta, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa se aperfeiçoar em conhecimentos. O dia tem 24 horas, 8 você trabalha, 8 você dorme e você tem 8 ainda para estudar. Olha só como... O áudio, Davi. Deve ter alguém silenciando o áudio dele. Não é normal acontecer isso aí, não. Voltou? Voltou. Ótimo. Obrigado. Então é importante que o engenheiro conheça, mais conhecimento você tem. E a sua projeção dentro de uma empresa hoje é faturar mais, é fazer giro capital. Você é seu maior investimento. Antes da empresa, antes do cliente, você é o maior investimento que você tem. Você precisa investir em você. Você precisa investir em ferramentas. O engenheiro ele tem que ser moldado por ferramentas. Rafael, o que você vê nessa imagem? Eu acho que é fundamental essa otimização de tempo, tá? Para toda atividade você consegue otimizar seu tempo. Tanto é que eu otimizei bastante meu tempo de ficar falando sempre a mesma coisa com o site que a gente fez aí. Exato. Eu gosto de opiniões assim. Tem mais alguém que quer falar? Fábio, eu estou entendendo aí que a gente está falando também um pouquinho de planejamento, né? Otimiza o tempo através de um bom planejamento. Exato. Isso mesmo, Fábio. O que mais? Deixa eu ver o que você está pensando. Fala para nós aí, Fábio. Com o planejamento, eu consigo otimizar também o uso do meu recurso. Tudo isso é ganho de tempo, e tempo é dinheiro, né? Exato. Concordo com você. Alguém mais quer falar? Economia, né? O Davi, Exato. Eduardo, o Léo que tá falando. O Eduardo, Léo. Economizar tempo, dinheiro, a escolha certa do material que vai ser usado, qual tipo de serviço que vai ser feito nessa obra para poder, né? Gerenciar uma boa obra e ter economia no tempo e dinheiro, que é o principal, né? Hoje a empresa busca isso, né? Exato. Perfeito. Fez uma boa colocação. Alguém mais quer falar? A tecnologia ela tem um valor bem agregado, só que ela otimiza bastante o tempo se usando ela corretamente. Quem que está falando? Marcos Filgueiras. Ô, Marcos, boa noite. Boa noite, Davi. Exatamente, Marcos. A tecnologia ela otimiza bastante o tempo. E o que mais? Falamos, Marcos. Oséias falando aqui a respeito de otimização de tempo, um bom planejamento também, e a execução de uma obra também influencia muito na otimização do tempo. Exato. Eu gosto de pensamentos assim. Eu gosto de pessoas que se expressam, que pensam, que falam e que exponham as suas ideias. Tudo isso contribui, né? Davi, só mais um comentário. Eu acredito que a otimização do tempo, ela hoje em dia está muito voltada para gerir pessoas, você interagir a sua equipe para ela estar na mesma sincronia. Isso eu acho que é um dos grandes desafios dessa nova geração, dessa vivência nossa. Às vezes você tem muita tecnologia disponível, só que você não tem pessoas preparadas para estar utilizando ela. E essa sincronização
Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem pela frente. Exato. Concordo com você 100%. Mas isso ele não estaria dentro de gestão pessoal? Depende. Você pode colocar dentro da sua gestão pessoal, dentro da sua gestão empresarial, e pode colocar dentro da sua vida civil e também dentro da sua vida profissional. Otimize o seu tempo. Ele é polissêmico. Não vou entrar nesse detalhe, senão vai alongar bastante. Mas ele é multiformas, ele não tem uma forma só. Não precisa se aplicar só dentro da sua empresa. Você pode aplicar ele em 360 graus. Eu vou resumir aqui, tá? A otimização do tempo. Se vocês olharem do lado esquerdo, lá embaixo tem um reloginho com umas moedas. O seu tempo agora é dinheiro. Você agora é uma pessoa pensador. Você é um solucionador de problemas. E você agora vai pensar como usar o seu tempo para ganhar dinheiro. É errado? Não, não é. Você tem conta para pagar. Você levanta cedo, você está estudando, você dá um duro danado. Outra coisa, ninguém vê lá você suando lá, com a marreta na mão, com um martelo, né, com uma furadeira. Eu estou usando exemplos simples, tá? Pisando no barro. Alguém postou uma foto esses dias com uma cobra lá no meio do mato, e tinha uma cobra do lado. Ninguém vai ver isso, ninguém está preocupado com isso. Então, seu tempo é dinheiro. Você agora é uma pessoa que tem um HD aqui, ó. Tá vendo aqui no seu cérebro? Lá em cima, do lado esquerdo, na primeira figura, você é um detentor de informação. Um detentor de informação, ele tem que otimizar o tempo. Seu tempo não pode ser mais gasto com qualquer coisa. Seu tempo agora vai ser utilizado para coisas boas, para coisas que vão agregar, coisas que vão te trazer recursos financeiros, coisas boas, conhecimento. Você vai usar seu tempo para estudar, você vai usar seu tempo para lapidar o seu cérebro, né? Deixar ele mais refinado, vai procurar novos cursos, você vai fazer um mapa mental na sua casa, ou você vai usar algum tipo de software para se organizar, você vai pensar em estratégia, você vai pensar como reduzir custo, como que a obra ela pode sair num tempo menor. Você vai pensar, você vai fazer um balancete, um checklist geral de todos aqueles procedimentos que a gestão antiga estava trazendo, ou que a gestão atual está trazendo, e o que você pode melhorar. Você é um cara que vai pensar junto com o gestor. Amanhã o gestor assume outro cargo e vai para outra empresa. Quem que vai assumir? Você vai esperar alguém novo entrar e assumir no seu lugar? A pegar o cargo? Ou você vai ajudar a empresa a crescer e você vai ser o cara que vai pensar, que vai otimizar, que tem uma ideia boa. Então pense nisso. Vê se está dando para ouvir a minha voz ainda. Positivo. Tá sim, tá sim. Então tá bom. Queria ouvir vocês aí sobre essa imagem e o que vocês pensam. Na minha opinião, hoje o grande desafio que eu tenho seria você desconectar daquilo da internet hoje, que seria fútil, que não te agrega tanto. Isso é o tempo desperdiçado. Quem que tá falando? Marcos. Ô, Marcos, muito bom. Que mais? Gente, precisa ter vergonha não, a gente é uma família. Viabilizar o tempo, o Zé falando, viabilizar o tempo seria sincronizar as suas atividades, as suas diversões, seus afazeres. Exato, Zé. De uma forma que seja produtiva. Claudinei. Quem fala? Boa noite, Davi. É Wagner. Ô, Wagner, você fala de onde, Wagner? Falo do Pará, Porto São A cidade boa e quente. Então, eu acabei de ver aqui no grupo, aqui no bate-papo, Claudinei foi muito feliz em escrever procrastinação, que é algo que realmente não vem somar com nada, né?
sempre deixando para depois, é o que acontece muito, às vezes, com quem faz faculdade à distância, que é o nosso dia a dia, que chega às vezes do trabalho, tem a comodidade de poder estudar de dentro de casa e dizer, não, hoje eu estou muito cansado, amanhã eu dou continuidade. E quando vê, está perto da prova, está perto da entrega de um trabalho e sem gerir totalmente seu tempo, né? Acaba perdendo dinheiro e tempo, que é dinheiro, e acaba às vezes não aprendendo nada, acaba às vezes fazendo aquilo ali na correria sem obter o real conhecimento do curso. É o meu pensamento, Davi. Claro, é válido, eu entendi. Achei muito bom o seu ponto de vista. Acho que tem bastante coerência. Alguém mais quer falar? Patrícia. Ô, Patrícia, boa noite. Você fala da onde? Eu falo do interior de São Paulo, Campina do Monte Alegre. Eu conheço aí, viu, Patrícia? Campinas, Monte Alegre. Conheço essa cidade, tive recentemente. Então, eu enxergo aqui, que a gente falou de viabilizar o tempo, né? Não adianta você fazer um planejamento que você faz todo o programa da maneira que vai ser cumprido o seu projeto e você não conseguir colocar em prática também, porque a gente sabe que pode acontecer imprevistos no meio e você já tem que ter isso também em mente, né? Que alguma coisa pode sair fora do que está sendo planejado, né? E o grande problema é que nem ele está falando da procrastinação, é que você até planeja e você não, às vezes não pensa nessa possibilidade de ter algum imprevisto e se acontece alguma coisa você acaba ficando todo perdido. E aí você não encontra saída e você não encontra uma alternativa e aí você perde todo esse tempo, que nem a gente falou antes, tempo é dinheiro. Então você tem que ter um planejamento adequado, um cronograma de como isso vai ser realizado e ainda uma visão de que algo pode acontecer sair fora do que você planejou, mas que você tem uma saída para aquilo, uma alternativa. Certo. Achei muito bom o seu ponto de vista. É isso mesmo. Tem mais alguém que quer falar? Anderson, aqui de Carajás, de Parauapebas. Anderson, quando a gente boa noite, Anderson. Boa noite. Eu falo de Carajás, aqui de Parauapebas, no sul do Pará também. Aí sim, hein? Aí, quanto à questão da viabilidade do tempo aqui, em resumo, a gente pode tratar como sendo o ato de analisar algo que foi planejado, algo que foi projetado, idealizado e trabalhar para que se alcance resultados, né? E obviamente resultados positivos, porque a grande charada, o grande desafio do engenheiro para essa nova roupagem é justamente trabalhar na questão do lucro, né? Sem obviamente ferir as pessoas, a dinâmica da consciência e tudo mais, e é realmente um desafio enorme. Então, quando a gente planeja de maneira assertiva, a gente vai trabalhar, vai passar a analisar com ferramentas de qualidade e outras que se utilizam no dia a dia, justamente para alcançar esses resultados positivos. Exato. Eu acho válido. Gostei do seu ponto de vista. Foi bem explanado. Tem mais alguém que quer falar? Então tá bom. Cazuza tem uma frase que diz assim: o tempo não para. Recentemente eu escrevi um artigo usando. Oi? Tem alguém querendo falar? Eu acho que tá um delay de internet aqui. Só, né, igual a gente comentou aí sobre procrastinação, eu acho que tem também um outro fenômeno que acontece hoje em dia,
que é o excesso de informação, né? Se antigamente era difícil a gente obter informação, né? Hoje a informação ela vem em excesso para a gente, né? Seja aí pelas mídias, né? Pela tela, né? WhatsApp, e-mail, até cursos, né? Google, que acaba confundindo a gente, né? Às vezes a gente tem uma grande dificuldade em saber se uma informação que a gente recebe é verdadeira ou falsa, né? E a gente recebe muita informação no dia, a gente não consegue checar tudo, a gente não consegue saber, processar tudo, ver o que é importante. Acho que é Quem tá uma falando? dificuldade para se trabalhar hoje em dia. Quem tá falando? Claudinei. Claudinei, você é da onde, Claudinei? Claudinei. Você é de onde? Entre Rios, de Minas. Ah, Entre Rios, Minas Gerais. Minas, Entre Rios. Eu gosto dessa cidade, cara. Conheço bastante cidades aí. Ó, muito bom só a explanação, eu gostei, tá? Tem bastante coerência o que você falou, é uma veracidade, esse é o caminho. Tem alguém mais que quer falar, compartilhar? Bom, acho que não. Viabilize o seu tempo. Imagine uma via, vocês como engenheiro, uma via, uma reta, uma estrada muito bonita, bem perfeitinha, onde bastante pedágio, não tem nenhum buraco, né? Não tem aqueles cascalho que vai atrapalhar você, tá bem limpinha, né? Ela é bem viável. Ela é uma reta. Agora vocês como engenheiro, muitos de vocês já pai de família, e alguns vão ser pai de família, outros vão ser mães, outros já são, até a avó e avós. Agora o seu tempo, você tem que tentar viabilizar ele. Você, em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua saúde mental. Primeiro ponto. O que você tem que se preocupar de tudo é sua saúde mental. Para você usar o seu tempo da melhor forma possível, você tem que se olhar para si agora. Comece a olhar para dentro de si. O que você precisa agora? Urgente. Davi, eu preciso fazer caminhada e tomar bastante água. Eu estou fazendo. Segundo ponto, use o seu tempo com objetivo. Aproveite o tempo para se exercitar da melhor forma possível. O exercício ele pode ser, por exemplo, você que estava falando da internet, né? Eu não tenho rede social nenhuma. É por opção, né? Tem muitos amigos que eu conheço que falam que eu não existo. Não, tudo bem. Mas eu gosto muito de leitura. Eu faço bastante leitura. Eu conheço bastante livros, né? Então é uma forma que eu acabo usando para me exercitar. Use o seu tempo e busque conhecimento que vai lhe agregar. Você está viabilizando o seu tempo, tornando o seu tempo valorizado. Ou o seu tempo, você está trazendo conhecimentos técnicos para ele, né? Faça do seu tempo seu aliado e não o seu oponente. Use o tempo para se organizar. Você que é engenheiro, você vai precisar muito se organizar. Muitos não vão entender agora o que eu estou querendo dizer, o que eu quero falar. Alguns já têm noção e já têm consciência e convicção do que eu estou falando. Mas você vai precisar se organizar muito. Porque você vai ser dividido entre você, sua família e seu chefe. Seu chefe, sua família e você. Mas lembre que eu falei, você quer viabilizar seu tempo, começa com a sua saúde mental. É super importante. Eu queria ouvir comentários de vocês nessa próxima imagem. Use o seu conhecimento. O que vocês estão vendo aí? Boa noite novamente. Quem fala... Gente, por favor, fala o nome, porque tem bastante pessoas aí. É o Wagner. Ô, Wagner. Novamente. Fala aí, Wagner. Pela imagem, um pouco que deu de entender aqui é usar as tecnologias hoje que temos para agilizar atividades e processos. Exato. E
diminuir esse tempo, né, que a gente acaba perdendo e usar mais o conhecimento mental do que o físico, né? Exato. Exato, Wagner. É isso mesmo. Que mais? Vamos lá. O conhecimento, ele é fundamental. Lá no começo dessa palestra, eu abordei o tema, que é o seguinte, eu abordei uma frase que é o seguinte: você tem um HD no seu cérebro. Tira o seu cérebro, agora vamos colocar um HD. O HD é onde é um disco, né? Que é onde armazena informação. Você está armazenando informações dentro desse HD. E essas informações, elas são valiosas. Você está pagando por elas. Ninguém está te dando de graça. Você está pagando um preço por ela. Né? Você está tendo que trabalhar, você está tendo que se virar para pagar o curso. Então, o seu cérebro, esse HD, ele está cheio de conhecimento. Só que alguém precisa saber que você tem esse conhecimento. O mercado precisa saber. Seu chefe precisa saber. E por onde começa? Por você aprender a usar tecnologias. Tem engenheiros que ele morre de medo de tecnologia, morre de medo de um computador, morre de medo de se arriscar. Você precisa correr aonde tem conhecimento, aonde tem tecnologia. Você precisa aproximar o seu HD da tecnologia. Por mais incrível que pareça, ou aparenta ser difícil, a tecnologia ela só vai te ajudar. E ela vai diminuir os impactos. E um dos princípios para que você se aproxime das tecnologias é através de cursos. No final, depois lá eu vou falar de um site onde tem bastante cursos baratos para a área de engenharia. Mas é importante você, primeiro, você como líder, olha no lado esquerdo, o bonequinho de vermelho e o restante de azul. Você é o cara. Você vai lidar com um monte de pessoas com uma ferramenta de tecnologia de ponta. Aí você vai lidar com carpinteiro, com pedreiro, com ajudante, encanador. Eu não vou dizer que esses caras não têm conhecimento, mas você é o gestor. Você é o cabeça ali. Você é o que vai passar coordenadas. E lembre-se, uma empresa ela te contratou para você direcionar a pessoa, segunda figura, do lado esquerdo. Você tem que levar a sua equipe em sentido a uma direção. Ela não pode ficar espalhada. Cada um faz uma coisa, o que quer, o que bem acha. Né? E cadê o gestor que tem o conhecimento? O cara que estudou engenharia para organizar a situação. Aí fala assim, mas onde eu encontro? Como é que eu faço? Existem alguns manuais de lideranças, livros técnicos muito bons. Eu sempre estou apresentando algum tipo de livro aqui para a turma. É importante você conhecer, pelo menos ali, se dedicar meia hora por dia para ler. Eu tenho esse hábito há muito tempo, desde os 12 anos de ler. Os meus primeiros, eu tenho um livro aqui, dentro de caixa, na minha casa, livros que eu nem abri ainda, eu sou consumista por livros. É um hábito que eu tenho de... Tem pessoas que, às vezes, desabafam de outra forma, né? Às vezes, quer estourar de outras formas. A minha forma de se exercitar ou desabafar é lendo um pouquinho. Então, é importante que cada um de vocês conheça mais de si. Traga mais conhecimento para você. Lembra que eu falei que você é o seu investimento? E quando vocês forem falar, as pessoas precisam notar esses detalhes em você. Poxa, o fulano, o engenheiro, ele comentou sobre tal coisa. Olha, eu vou pesquisar, eu não sei, mas vou pesquisar. O engenheiro ele precisa ter uma agenda. O primeiro ponto, o engenheiro precisa andar com uma agenda, com lápis. Eu tenho aqueles lápis de carpinteiro que o pedreiro usa para riscar. Eu sempre ando com um dentro da bolsa. Às vezes não tem caneta, eu faço anoto numa folha em branco, eu sempre costumo anotar informações num papel de pão, uma folha de sulfite, e depois eu busco a informação. Depois que eu entendi a situação, eu jogo fora. Mas é importante que vocês andem com uma caneta ou um lápis, anotem informações, pesquisem, corram atrás da informação. Vocês precisam ser munidos de conhecimento, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida hoje e amanhã e no futuro.
Quem é sua equipe? Eu ouvi vocês. Repete. Quem é a sua equipe? Alguns de vocês vão falar assim, ó, estou estudando engenharia agora. Eu acho que Eu não tenho equipe ainda. Eu vou provar para vocês por A mais B que você tem equipe sim. Eu acho que a equipe é um reflexo da gente mesmo que às vezes distorcido, né? Às vezes é um reflexo fidedigno, mas às vezes é um reflexo distorcido, né? Exato. Ela pega o que a gente tem de bom ou de Você ruim matou a charada. e vai por um caminho. Exato. O que mais? Bom, eu posso dizer que eu tenho uma equipe que me ajuda muito aqui, que é o da faculdade, né, da Uninter, que quando a gente tem algum tipo de problema ou de dúvida referente a alguma matéria, todos, né, ou uma grande parcela, sempre dá uma dica ali. O Rafael, que é mais antigo, no grupo aí recentemente deu uma dica pra gente, né, que tá iniciando aí. E para mim isso é a equipe. Hoje a minha equipe, falo de faculdade, a equipe da Uninter, né, que está me dando esse apoio, mas no meu trabalho eu também tenho uma equipe da qual a gente gere, né. Exato. Correto. É isso mesmo. Que mais? Alguém quer mais falar? Eu acho que equipe, Oséias falando, eu acho que equipe é assim, de uma visão muito grande, né? Vários horizontes. Depende para onde você olha, se é uma execução de uma obra, se é, que nem o rapaz falou aí a respeito de uma faculdade, se é uma igreja que você frequenta, se é um lugar que você frequenta. Vamos falar de obra, né? No meu caso, eu sou profissional da construção civil, então, no meu caso, a minha equipe de trabalho são desde os engenheiros, né, que projetam a obra, né? Os administradores que fazem compra, vendas, são os gestores de obra, né, que são os engenheiros que ficam na obra. No meu caso, sou mestre de obra. Pedreiro, servente, é o cara que entrega o cimento, o cara que entrega a areia, é o cara que retira a caçamba, é o pedreiro que assenta o azulejo, é o carpinteiro que assenta a porta, é o pintor. Então isso aí vai desde o engenheiro, que é o dono da empresa, até o tiozinho lá que esquenta as marmitas. Eu acredito que a equipe é tudo aquilo que vem a te somar, né? Durante o teu dia ali, para uma boa execução daquilo que você está trabalhando. Exato. Exatamente isso. Você falou tudo e você falou um pouco mais ainda do que deveria falar. Davi, Marcos Oi. aqui. Hoje eu estou em Rialma, interior de Goiás. Aí sim, hein, Marcos? Lugar bom. Eu posso falar que é um lugar bom, quente, e eu curti uns barzinhos aí à noite. Olha só, que bom. Eu tive uma experiência na minha jornada profissional aí. Eu sempre trabalhei, algumas vezes eu trabalhei como autônomo, mas mais como profissional. Certo. Na área de duto, na área subcontratada da Petrobras, então certo. Acabei conhecendo muita gente, várias situações. E uma certa vez me chamou a atenção, eu estava na Bahia, o encarregado foi mandado embora pelo supervisor da frente de serviço, porque ele mesmo fazia o serviço. Enquanto ele fazia o serviço, ele não tinha aquela visão de um líder de frente de equipe para se programar melhor. Ele pegava no serviço pesado. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu mesmo, quando iniciei a minha vida trabalhando, né, prestando serviço, eu pensava que era muito interessante você saber fazer para você ensinar.
Só que quando você está gerindo, às vezes você tem que ter noção daquilo que é errado e o que é certo. Você não precisa necessariamente saber fazer. Porque você saber fazer todas as situações é muito complexo. É igual você citou, que o carpinteiro ele tem sua expertise. O engenheiro não vai ter expertise de pegar no martelo e não errar no prego. Então, assim, eu acredito que é um contexto para você gerir, para você motivar a equipe, para você dar exemplo, para essa equipe vestir a sua camisa e você vestir a deles, você ser um verdadeiro líder, que se fala nas palavras bonitas, é bem complexo, exige muita dedicação, igual você está citando todo o contexto aí, gerir o tempo, trabalhar com a ferramenta certa, ter as pessoas certas do seu lado. Mas parabéns pela sua apresentação, está abrindo muito a minha mente. Marcos, você falou um pouco e um pouco mais de tudo que eu ia falar. Você agregou bastante informação, te agradeço muito. Alguém mais quer falar? Paulo Freire ele tem uma frase que diz assim, eu sempre cito Paulo Freire porque é um dos caras que eu admiro muito. Ele fala que o lugar de aprendizado não é nas instituições, é nos corredores da vida. Nos corredores da vida é onde você faz mais amizades, conversa mais, se cumprimenta ali, vê pessoas. Existem dois tipos de equipe, a direta e a indireta. A equipe direta é aquela que você delega a ordem, a equipe indireta, é aquela que te serve, mas sem que você delega a ordem para ela. Vou dar um exemplo aqui. A tiazinha ou a senhorazinha que ela limpa o banheiro para você, vai lá e pega os papéis que você usou, ela faz parte da sua equipe indireta. A pessoa que serve um cafezinho na mesa para você lá, como atendente, ou no posto de gasolina que abastece seu tanque, ele faz parte da sua equipe indiretamente. Ele vai estar sempre ali, você vai estar passando, ele vai estar sempre ali para te servir. São pessoas que a gente, como engenheiros, às vezes por ter o cargo de engenheiro, o nome de engenheiro, o status, um cargo elevado, a gente nem olha. A gente acaba ignorando essas pessoas. Às vezes um bom dia, um sorriso para essas pessoas faz toda a diferença. Essas pessoas têm muitas dificuldades. E você, para chegar onde você chegou, onde você vai chegar, você sabe que você teve muitas dificuldades, mas você se superou. É importante você conhecer sua equipe. Por mais pequena que seja, conheça. Conheça as dificuldades delas. Tome um café com elas. Eu conheço muito engenheiro que não senta com a própria equipe para tomar um café. Ó, desce aí do andaime, vamos tomar um café comigo aí. Como é que tá a obra? Né? Falta quantos dias? Tá precisando de material? Tá precisando de alguma coisa? Às vezes eu faço isso e a equipe não é minha diretamente, mas o engenheiro dessa equipe ele se reporta para mim, mas a minha referência é a equipe dele, não ele. E muitas vezes eu vejo os caras fazer várias reclamações, que tá sem vale transporte, que são coisas que eu não posso me envolver. Mas indiretamente eu chego no engenheiro, no responsável, converso com o cara tá sem almoçar, tá sem café, tá sem vale transporte, como que você justifica isso para mim? Eu tô te pagando, né? Então a gente não pode ignorar a equipe. É importante você direcionar essa sua equipe para algum lugar, objetivamente, para o trabalho. Veja se eles têm ferramentas suficientes, se essas ferramentas estão atendendo às necessidades deles. Por exemplo, esses dias eu cheguei numa obra, o serralheiro estava dentro de uma cabine primária ligando a elétrica. Eu mandei ele sair de lá, eu perguntei, aí eu liguei pro dono da empresa e passei a situação. Eu falei que ele não poderia estar entrando numa cabine primária. O serralheiro ligando um fio 220 dentro de uma cabine elétrica, dentro de uma cabine primária. É importante vocês conhecer a equipe, ver se elas têm ferramenta, disponibilizar ferramenta para a equipe. Esses caras, eles fazem toda a diferença, não importa o cargo que eles estejam ocupando lá do outro lugar, ele é sua equipe. Ele vai fazer a diferença lá em campo. Do lado esquerdo, ainda, você vê tem alguns profissionais trabalhando na parte de baixo.
na parte inferior. Esses profissionais, eles vão sempre se reportar para você. Só que você vai perder o respeito no dia que você deixar de ouvi-los ou deixar de atendê-los. Às vezes o cara falou, ô fulano, tudo bem e tal, tô precisando de um uniforme novo. Aí você, não, vou anotar aqui, vou pedir, você esqueceu. Você nem anotou, você nem parou para lá para conversar com o cara. Às vezes o cara não quer nem falar do uniforme dele, ele só quer que você olhe para ele. E você foi e ignorou. Por quê? Porque você está tão ocupado, tão empenhado, mas uma oportunidade que você teve de cuidar da sua equipe, você desperdiçou. São só sugestões, tá? Do lado direito, escada. Os profissionais aí são carpinteiros, o pintor, né? O cara que está fazendo a massa. São pessoas que você tem que valorizar. Às vezes eu vi alguém comentando aí que as pessoas não têm conhecimentos técnicos, às vezes tão técnicos, né? E às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Nós vamos ser as pessoas que vamos orientar essas pessoas, vamos dar direcionamento para essas pessoas, nós vamos abraçar elas em campo. E para um serviço sair bem consolidado, do lado direito, nas duas imagens embaixo, um trabalho perfeito, a sua equipe precisa estar equipada. E quem vai fornecer ferramentas, quem vai entender as necessidades, quem vai buscar recurso para elas, é você. Você é o testa de ferro lá. Você precisa dar suporte lá. Você é o gestor do processo. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Ofereça o melhor aos seus clientes. O Davi, o Zéias falando. Ô, Zéias. Só voltando um pouquinho atrás e a respeito desse comentário que você fez aí, a respeito da outra figura, tem uma coisa que eu costumo dizer onde eu trabalho, que mais importante que você compartilhar os seus conhecimentos técnicos, importante também é você se mostrar um ser humano de valor. Exatamente. Eu concordo 100% com você. Onde entra esse tudo que você falou, né? Abraçar, ouvir, muitas vezes se passar ali por um minuto na vida do cara para saber o que ele está se sentindo. Então eu acho muito importante lidar com a parte ser humana do cidadão também, sabe? Isso aí, no meu caso, me agrega bastante naquilo que eu executo. Eu concordo 100% com você, Oséias. É isso mesmo. Tem que ser o lado humano, chama filosofia humana, né? Política humana, filosofia humana. É isso aí. Alguém quer comentar sobre essa imagem? Ofereça o melhor aos seus clientes. É importante, engenheiros, eu chamo vocês de engenheiro porque só tem líderes aí do outro lado. É importante que você, lado esquerdo, na primeira foto do lado superior, você entenda a necessidade do seu cliente. Primeiro de tudo, entenda a necessidade dele. Ouve o cliente. Não adianta você chegar com um monte de informação vomitando em cima do cliente. O cliente lá está com um problema, lá estourou um cano. O quadro elétrico pegou fogo. Ou o cara quer fazer um projeto. Entende primeiro o cara, ouça, senta com o cara. Toma uma água, né? O cara vai sempre oferecer um café, uma água. É muito comum. Quando eu chego no cliente, eles oferecem para mim um café, uma água. Eu aceito ou um ou outro. Ou às vezes os dois. Para deixar a pessoa mais à vontade. E aí ela começa a falar, e eu pergunto sempre para ela, né? Qual que é a necessidade, porque eu fui até lá para ouvi-la. E aí a maior parte dos clientes, eles desabam com um monte de necessidades. Eu vou anotando, eu anoto tudo. É importante você não apenas só entender a necessidade do seu cliente, como a visão do seu cliente e anotar. Conheça também o potencial do seu cliente. Muitas vezes vai ser um cara que você não dá nada por ele, mas é um cara super potencial. É um cara que tem vários comércios, tem vários imóveis alugados. Aí na região onde você mora, cada um de vocês, há um raio de 2, 3, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros,
Tem aquele senhorzinho que ninguém dá nada por ele, mas é um cara que ele tem bastante prédios comerciais e que precisam de manutenção, está alugado, e ele precisa ter um cara de confiança que cuide disso para ele, ofereça uma RT para ele, vai lá e resolva um problema para ele, né? Com uma equipe, sempre está prestando serviço ali para ele. Então, nunca menospreze ninguém. Tente fazer o seu cliente notar a capacidade técnica de sua empresa. Muitas vezes essa empresa é você. Não é uma empresa de um terceiro que você trabalha. Essa empresa é você. Antes de você mostrar o logo da sua empresa, ele vai avaliar você. Às vezes, em vários quesitos. A sua postura, o seu gesto, a sua expressão facial, o seu tom de voz e sua expressão verbal. Então, tudo isso vai ser notado pelo cliente. Ofereça segurança ao seu cliente. Certifique-se que sua equipe tenha ferramentas em mãos na obra e que possa atender esse cliente, que você tenha um know-how, que você tenha uma equipe para que atenda a necessidade desse cliente, porque de repente o cliente quer passar um projeto para você e você tem lá 6 pessoas só. Então cuidado para você não ir com muita emoção. Vai devagar, entenda primeiro se a sua empresa tem capacidade técnica para abraçar um projeto de milhões. Às vezes até tem bastante. Mas é importante primeiro você entender, você vai ser o meio termo. É você que vai fazer o meio de campo entre o cliente e o dono da sua empresa. Por exemplo, tem empresa que está aberta com capital de 100 mil, 200 mil, 300 mil, e o cliente quer dar um projeto de 2 milhões, 3 milhões. Então você tem que fazer esse balancete. Se é viável, se você declina o projeto e pega mais manutenções. Isso faz toda a diferença. Eu conheço muitas pessoas que conhecem empresa, construtora que quebrou. Ela não fez o balancete, não analisou a circunstância, pegou uma obra de 2 milhões, tinha 500 mil de capital e ela não consegue terminar a obra. E eu preciso da obra terminada. Eu estou sendo cobrado e a pessoa não consegue porque não tem dinheiro. Então foi para outra instância, subiu lá para cima, o colegiado, e a gente chamei outra construtora. Eu falei, eu não posso ficar com essa empresa. Eu fiz uma medição, paguei o que ela fez e chamei outra construtora. Isso dá uma queimada muito grande na sua empresa, em você. Então você tem que calcular, ofereça o melhor ao seu cliente. E quando a gente fala de oferecer o melhor ao cliente, você tem que ter bases, você precisa ter conhecimentos. Lembra que eu falei de ferramentas? Você precisa ter ferramenta, você precisa ter uma equipe boa, você precisa ter fornecedores bons do lado direito, nas duas figuras embaixo, na do meio e na inferior. Você precisa ter alguém na sua retaguarda que vai te assegurar que possa te vender material com 30, 60, 90 dias, porque a obra é boa, mas você não vai conseguir trabalhar 100% só com o seu capital, né? Então você precisa ter marcas boas, porque às vezes é um cliente em potencial, um cliente enjoado, e ele quer coisas boas. Então você precisa colocar num papel tudo isso. Avalie o seu cliente. Sente, converse com o seu gestor, traz sua equipe, olha o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, aonde a gente pode chegar, eu estou com esse projeto, você acha que vai ter alguém que vai opinar diferente do que você pensa. Você vai ouvir pontos negativos e pontos positivos. Mas é importante que você trabalhe com a razão e não com a emoção nessa hora. Para que você não se queime e para que você não traga outros problemas para a empresa, para dentro da empresa, ou para você mesmo. Ofereça o melhor ao seu cliente, inclusive marcas. Tenha uma equipe treinada em campo para executar um bom serviço. Trabalhe seu equilíbrio emocional. Alguém quer falar alguma coisa?
Gente, vocês estão aí, vocês estão animados, né? Nós somos feitos de sentimento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com Isso, isso. exato. Exato, Rafael. Que mais, Rafael? Patrícia, posso falar? Pode, Patrícia. Fala, eu gosto de ver mulher falar. Então, vou falar. Fala Ó, lá. eu entendo, para mim, essa é a parte mais difícil do equilíbrio emocional. Por N fatores, assim, você trabalha com pessoas. Pessoas, a gente trabalha, é um grupo que pensa diferente, age diferente, ideologias diferentes, criações diferentes. Então, sempre existem conflitos, né? E é muito difícil você ser 100% não absorver alguma coisa que te abale emocionalmente, né? Então, eu enxergo isso como, para mim, é um obstáculo muito grande. E que nem você falou de mulher. Eu não trabalho na área de engenharia, mas eu sou uma apaixonada por construção civil. Então, eu acompanho as obras que meu marido cuida, e eu que faço a parte de escolha de acabamento, essas coisas, né? E eu enxergo que, assim, sempre que eu vou falar alguma coisa ou que eu vou dar uma opinião, a aceitação é questionada. Vamos dizer assim. E isso acaba um pouco e te abala emocionalmente, até como profissional, porque, assim, eu até sei do que eu estou falando, assim, do que eu estou sugerindo, né? Mas não é bem vista. Aí eu acabo carregando isso como até um tipo de preconceito, entendeu? Da mulher em relação à construção civil. Mas assim, eu acho que o trabalho em equipe, que nem você falou antes ali, ele é interessante por causa disso, para essa questão dessa ajuda, para você enxergar a questão emocional e não deixar abalar o seu profissionalismo, mas que eu enxergo como um dos fatores mais pesados do trabalho. Correto. Eu entendi. Mas, ó, Patrícia, eu vou te contar um segredo. Desarma seu coração do que você tá pensando, dessas coisas de preconceito, desarma. Esquece o que falaram para você. Eu vou te ensinar um segredo e guarda no seu coração. A mulher é estética. O homem, ele é só processo. Só que o homem não sabe, ele quer os dois. Ele quer o processo e quer a estética. Você imagina o homem ficar cuidando da casa. É errado? Não, não acho. Mas quem cuida mais da casa e deixa a casa mais bonita, mais arrumada, é o homem ou a mulher? No natural. É sempre a mulher. A mulher ela tem mais sensibilidade para isso. Então a mulher ela é estética. Qualquer lugar que ela chega, ela vai transformar. Certo? Concordo. E o homem ele é só processo. Às vezes acaba até enchendo o saco. Verdade. E muitos homens, Patrícia, eles precisam aprender a pensar como mulher para conseguir ter um resultado como homens. Então, não se desmotive. Procure, já que você está fazendo engenharia, tem até alguns cursos nessa área que depois você pode estar verificando, que vai aperfeiçoar. Se você gosta, vai em frente. Não desista, não. A gente precisa de mulher. A engenharia precisa de mulher. Em várias áreas, em vários setores. Porque eu comecei a arquitetura, eu fiz 1 ano de arquitetura. Uhum. Mas eu vi que, assim, apesar de eu gostar muito da parte de detalhes, eu não me identifiquei com o curso. E aí eu mudei para engenharia, e aí eu consigo me identificar, porque eu sou mais para a parte de exatas, né? Correto. Então. E, assim, eu vejo, é que nem você falou mesmo, a mulher tem mais sensibilidade. Até quando você entra numa obra, quando eu entro numa obra, eu tenho mais sensibilidade até de visualizar aquilo já concluído. Então, você consegue tomar umas decisões melhores do que o homem que ele acha que da maneira que fizer, tá bom. Entendeu? Tá bom. Não, assim tá bom. Não, você fala, não. Se você mudar isso aqui dessa maneira,
vai ficar melhor, porque o acabamento vai ficar melhor, a posição vai ficar melhor, eu vou ter mais funcionalidade disso, entendeu? Então, eu enxergo isso, mas eu enxergo assim, com os profissionais mais novos, uma aceitação maior, né, com o pessoal da obra, os mais jovens, assim. Mas o pessoal mais antigo é complicado, não sei se é porque é cidade interior, mas é difícil. Mas eu não deixo barato, não, eu continuo, não tô nem aí. Eu vou apostar em você, Patrícia, para você prosseguir. A gente precisa de pessoas que cuidem dessa parte de estética. E é um mercado caro, se você não sabe. E existe clientes, principalmente mulheres, que pagam bem caro para pessoas que decoram casa, que mexe nessa parte de acabamento. Eu tenho uma amiga minha, ela é japonesa, ela é oriental, né? Chama Ayumi. E ela estava conversando comigo que ela tem cliente de alto padrões. Mas é alto mesmo, poder aquisitivo. Mas é um cliente muito chato, mas eles pagam muito bem. Então ela muitas vezes acaba ouvindo coisas, mas o que os clientes pagam acaba suprindo, né, aquelas necessidades que ela chegou ali, apanhou, ela vai, desmonta, fecha o forro, coloca o modelo de forro, tirou a luminária. Então ela precisa de pessoas, esse mercado precisa de pessoas que têm esse olhar clínico e crítico, que é o seu caso, você tem um feeling. Eu acho que eu vou falar um pouco disso. Não sei se é nesse ou se é no outro agora. Slide. Alguém mais quer falar? Bom, equilíbrio emocional é uma das premissas de todos os engenheiros. Se você não souber trabalhar com equilíbrio emocional, você não vai trabalhar em lugar nenhum. A primeira coisa que você precisa fazer é desarmar o seu coração em todos os setores. Por exemplo, hoje eu fui fazer a apresentação, eu ia fazer essa apresentação, né? É comum a gente questionar, pô, quem que vai fazer a apresentação? Será que vai ser legal? Olha, eu tenho outra ideia, olha, né? Não, desarma o coração, vamos tentar aprender juntos. Eu tô aqui também para aprender, eu não sei tudo. Eu tô na caminhada da vida ainda. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Então é importante que você faça tempo com você mesmo. Essa parte de equilíbrio emocional, eu costumo também falar sozinho. Parece uma loucura, mas não é. É o momento que eu tô ali soltando, né? Os meus cachorros. Eu costumo falar muito sozinho. Eu gosto disso. Caminhar e falar sozinho. Se vocês olharem a foto do meio aí, eu peguei um Mook. É Mook que fala, Rafael? Esse caminhão aí com esse braço mecânico. Guindaste. Eu gosto muito de guindaste. Lá tem um outro slide que vai ter guindaste. Acho que vai ter guindaste também. Mas eu gosto muito. Porque eu vejo que é um braço mecânico forte. A gente precisa ter um lado forte. Cada um de nós precisa ter um lado que seja equilibrado. Isso é na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas coisas, né? Às vezes sempre vai chegar alguém perto de nós. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Às vezes até um profissional, às vezes não é nem um profissional da área que você tá. Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver, ela vai desabafar com você. A minha sugestão é que você ouça ela e não fale nada, apenas ouça. Ou que você sempre dê uma palavra de motivação a essas pessoas, porque por dentro ela está arrebentada. Então é importante você trabalhar o seu emocional, porque você não vai cuidar só de você, você vai cuidar de outras pessoas também, principalmente em campo. O que você vai encontrar de pessoas quebradas dentro de campo emocionalmente, às vezes você não pode nem falar, igual a Patrícia acabou de comentar, né? Tem pessoas que é difícil lidar com ela. Porque são pessoas que elas já estão petrificadas. Vocês já viram um pé de algodão? Eu acho que muitos de vocês já viram. O pé de algodão, o caule dele, o tronco dele, ele é cheio de espinho. E a cabeça dele é aqueles algodãozinhos brancos, né? Bonito, quando tá na época. Então tem muitas pessoas que é assim, igual o algodão, pé de algodão. Você não pode abraçar, você não pode aconselhar, você não pode sugerir nada.
porque ela tá tão pedrificada, tá com tanto espinho no corpo, que é impossível você passar uma palavra amiga ali para ela, qualquer coisa, mudar o conceito dela. E o cabelinho dela já tá branco, ou seja, já tá com uma idade que é impossível às vezes fazer alterações no conceito dela. Mas o que rege nós, engenheiros, eu, você e outros, o nosso cunho de defesa é a BNT. O cara pode ser velho, pode ser experiente, pode falar o que for, mas o que vai lhe assegurar o seu cunho de defesa, e cunho, é a BNT, as normas da BNT. Se tá certo, se tá errado. Às vezes o cara tem muito tempo, mas ele tá alimentando uma cadeia alimentar errada, porque aprendeu com o avô, com o bisavô, com o rapaz que ensinou o bisavô dele. Só que ele nunca leu uma BNT, uma norma BNT, para saber se está certo ou se está errado, e não quer nem saber. Ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que ele está fora do mercado, e ele não gosta de chefe, mas alguém precisa peitar ele de uma forma, não humilhando ele, mas fazendo com que ele enxergue a verdade. Né? Tentando ser amigo do cara, vou trazer uma... Eu costumo muito chegar assim em campo, eu posso dar uma sugestão? Às vezes eu tô lapidando o cara, mostrando uma outra situação, outro caminho para ele, sem ele perceber. Eu não chego, tá errado, vou mudar e não. Falo, vou dar uma sugestão, aqui pode ser assim, aqui a gente poderia... Eu tô usando conceitos da BNT sem ele perceber. E aí, muitas vezes, essa pessoa não é acompanhada por um profissional. Por exemplo, você não pode ir lá no médico e fazer um diagnóstico sozinho. Lá vai ter um profissional, né, que vai orientar você, vai fazer um check-up e vai dizer o que precisa ser feito. Esses profissionais, muitas vezes, eles pegam um serviço por preço mais em conta, pela construtora, diretamente, terceirizado, e o engenheiro da construtora nem vai lá orientar os caras, ver se o serviço está certo ou não. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Parece os filósofos, os epicureus. O que tá para você tá bom, então para mim tá tudo bem. E não é bem assim. Do outro lado, nós temos um cliente. Então é importante a gente trabalhar o nosso lado emocional, porque você vai trabalhar o emocional de outras pessoas. É importante você que é engenheiro você entender que os ventos não vão parar de soprar forte. Então você vai ter que velejar contra ventos fortes. E muitos fortes. Então estejam preparados. Porque você escolheu uma área que você constrói sonhos. E você vai trabalhar o emocional de muitas pessoas. Então trabalhe o seu emocional para você conseguir trabalhar o de outras pessoas. Senão você não vai conseguir nem trabalhar o seu e nem trabalhar o de outras pessoas. Eu esqueci de passar os detalhezinhos aqui no trabalho seu equilíbrio emocional. Estabeleça tempo para você e sua família. O engenheiro civil tem que ter vida social. Maior parte não tem. Isso já vai mexer com o seu emocional. Aprenda a ler um livro. Faça caminhadas. Transmita excelência. Não espere o vento se acalmar. Agora a gente podemos ir para o outro. Reconheça o texto aí tá errado em português. Conheça as suas forças. Alguém quer comentar? Davi, a respeito do guindaste aí que você está representando, ele tem uma certa força se ele estiver na posição certa, né? Se ele pode levantar até 50 toneladas, mas se a lança dele estiver aberta, essas 50 toneladas caem para uma. Então, eu acredito que a gente tem que reconhecer as minhas forças, conhecer meu equilíbrio emocional, para mim não me atacar até mim mesmo, não só meu próximo.
como você está falando, você sempre fala para gestores, para futuros engenheiros. Então, eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio, é o Marcos falando. Exato, Marcos, é isso mesmo. Que mais, Marcos? Eu gosto das suas observações. E gosto de guindaste também. Que mais? E aí, Rafael? Rafael tá aí? Tô aqui, concordo plenamente com o Marco, né? A gente tem que saber o nosso limite, né? Nosso limite de Sim. forças que a gente tem. E Exato. a gente tem que ter, na vida é um total equilíbrio, né, Davi? Então a gente Exato, tem que Rafael. fazer esse equilíbrio nosso. Isso. Exatamente. Que mais? Quem mais quer falar? Eu acho que conhecendo as forças, a gente conhece também as fraquezas, né? E às vezes a gente passa muito tempo focado nas fraquezas, né? Como que a gente vai melhorar os nossos pontos fracos, mas esquece dos pontos fortes, né? Eu acho que a gente conhecendo bem a gente mesmo, a gente tem um arsenal maior aí para lutar, né, as batalhas, porque aonde a gente vê que a gente tem uma fraqueza, a gente pode ir por outro caminho, né? Por um caminho que a gente consegue usar as nossas forças, né? Exato, é isso mesmo. Tá certinho. E o que mais? A segunda foto aí do lado direito mostra que o trabalho em equipe favorece muito, né? Exato. E tá um aí em cima do outro. Trabalho de equipe, eu acho que ele tem objetivo claro, assim, né? Papéis claros. Isso. Possuir habilidade, criatividade, capacidade de inovar, né? Exato. Isso aí, a empatia principalmente, né? Torna até um ambiente de trabalho mais favorável assim para as pessoas fazerem críticas e você aceitar a crítica, não é? Porque Correto. toda crítica ela tem que ser construtiva. Quando a crítica é construtiva, as pessoas têm que aceitar. E quando você trabalha em equipe, você alcança esses objetivos, né? Quando estamos comprometidos, tudo favorece, né? Exatamente. Você falou tudo e mais um pouco. Gostei muito da sua explanação. É isso mesmo, é o seu caminho. Alguém quer falar mais? E também não adianta você conhecer sua força se você não conhece sua equipe, se você não conhece o seu emocional. Você tem que conhecer sua equipe, seu emocional, para você adquirir sua força. Isso. Exatamente. Gostei muito da explanação. Tem mais alguém que quer falar? Reconheça suas forças. É impossível. Alguém quer mais falar? Parece que uma mulher ia falar. Reconheça suas forças. Como eu falei, eu gosto muito desse guindaste. Eu admiro muito. Muitas vezes estou na estrada passando, eu vejo algum, e aí eu paro para tirar umas fotos. Por causa da força, do mecanismo, da engenharia que tem por trás dele. E do lado direito, a foto do meio, quando estamos comprometidos, tudo favorece. Muitas vezes você quer fazer as coisas sozinho. Não faça as coisas sozinho. Compartilhe mais suas informações. Não segure informações. Quando você tiver uma informação, passa para sua equipe. Tenta fazer eles participar. Ouça ideias, pergunte opiniões. Pega sugestões. O que vocês pensam? O que vocês acham? A ideia é você conhecer ali quem se comunica. Tem um líder ali. Você precisa descobrir esse cara. E você precisa tirar as coisas debaixo do seu braço. Às vezes você está colocando muita coisa debaixo do seu braço e uma hora vai cair. Você não pode ficar abraçando tudo. Você é um ser humano. Você precisa delegar também, aprender a delegar conhecimentos. Alguém vai ter uma ideia bacana. Às vezes a ideia só parte de você e todo mundo aparentemente tem que seguir seu consentimento. E as pessoas vão te obedecer não porque
por autenticidade, mas porque elas têm medo de você. Esse não é o papel de um líder, né? Para você conhecer suas forças, você precisa primeiro conhecer todas as suas fraquezas. Você precisa expor para fora suas fraquezas. Pense em sua habilidade de transmissão, habilidade de escuta. Você tem que aprender a escutar também. Um engenheiro civil, ele vai chegar um tempo que sua única opção será ser forte. Para você conhecer as suas forças internas, você precisa desafiar os seus medos. Elimine suas fraquezas e potencialize as suas forças. Segue algumas recomendações para você que é engenheiro. Comunicação. Reconhecimento, aceitação, compreensão de si mesmo, compartilhar sentimentos e informações, transmitir ideias, fatos, sentimentos e valores, estabelecer nosso lugar nas relações, imprimir nossa marca, como somos e quem somos. Isso tem que ficar muito claro. Você precisa, como engenheiro, trabalhar a sua razão e sua emoção. O Rafael, ele mencionou aí, poxa, Davi, nós somos feitos de emoções, Mas quando você for ao trabalho, deixa seu coração em casa. Trabalha com a razão. E os sentimentos indiretamente sem que ninguém perceba. Você não pode ficar levando seu coração para o trabalho, senão você não vai desenvolver os seus projetos e não vai alcançar seus objetivos. Então, desafie, a partir de hoje, os seus fantasmas, os seus medos, os seus limites. Não tenha medo. Você é um ser humano, mas você é corajoso. Vamos para a próxima figura. O que vocês estão vendo aí? Eu queria ver comentários. Rafael? Você tem que alimentar seu HD, né, Davi? Você tem que exercitar seu cérebro. Porque se você não exercitar, você fica para trás, né? Você não vai ter informação nenhuma. Sim, exatamente. Eu tô olhando aqui no relógio, já é 9h30, né? Já tem 1h30 aí passada. Eu vou ser um pouquinho mais eu vou adiantar o processo, tá? É importante que cada engenheiro exercite seu cérebro todos os dias. Você tem uma ferramenta, você precisa alimentar, você tem um armazém. Eu gosto de borboleta porque é o seguinte, qual a lógica que eu uso da borboleta? Você não precisa correr atrás de borboleta. Você precisa cuidar do jardim para que essas borboletas venham até o seu jardim. O seu jardim é seu cérebro. E a borboleta são os clientes. Quando você alimenta o seu cérebro, o seu jardim de conhecimento, as empresas vão começar a te procurar. E muito fácil. E te oferecer, vão perguntar para você quanto você quer ganhar. Isso é muito importante. Então, alimente o que o Rafael acabou de falar agora. Alimente seu HD com informações para que as borboletas clientes possam te procurar. Conhecimento nunca é demais. Aqui eu coloquei alguns livros, né? Engenheiro precisa sempre estar se atualizando, precisa estar buscando informação, conhecimento. E aqui eu coloquei algumas referências bibliográficas para vocês se divertirem um pouco depois. Então, por aqui eu finalizo o tema, né? Gerenciamento de obras e suas perspectivas. E eu queria ver se alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta. Eu estou aberto. Davi é Marcos, eu só quero te agradecer desde sempre, você sempre contribuindo para o emocional, você tentando mediar as pessoas, os grupos, calmar os ânimos com a palavra amiga. Só gratidão por tudo que você tem feito aí por nós, por você, pela Uninter. Vejo você sempre defendendo a Uninter. Eu sou também um defensor. A gente tem dificuldade,
mas você entra com uma participação ativa para mudar para melhor. Muito obrigado mesmo, de coração. Forte abraço aí. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo pelo apreço. Alguém mais quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Eu gostei da borboleta que você colocou aí, porque ela representa renovação, né? Exato, seu Adriano. Representa renovação, é isso mesmo. Eu gosto de borboletas. Ela é transformação mesmo. Ela vem da largatazinha e chega na beleza que é, né? Exato. É porque não tem tempo, senão é explicar a lógica da borboleta, mas vamos deixar para outra oportunidade. Deixa para outra oportunidade. Sim. Alguém mais quer falar? Perguntar? Davi, boa noite. Boa noite. Me ouve aí? Sim, quem fala? Erasmo. Boa noite. Ô, Erasmo. Boa noite, Davi. Boa noite, colegas, engenheiros, profissionais já da área aí. Davi, como sempre, você tem agregado, né, nas nossas reuniões, nos nossos bate-papos, né, somado junto com a gente, e até muitas das vezes no privado, quando a gente, né, quando você permite que a gente dialogue no WhatsApp, no privado. Eu sou grato, né, todas as vezes que a gente já trocou algum conhecimento, alguma informação. Mas parabéns pela aula, né, pela palestra, né, pelos slides, pela apresentação feita. Eu vejo que, para além do tema que você se destinou a tratar, suas palavras elas foram também somadas com a questão pessoal e profissional, né? Agregar tanto como pessoa e como profissão. Porque muitas das vezes a gente está no ambiente de trabalho e você não deixa de ser pessoa. Você não sai de sua casa, eu vou agora fechar aqui o portão da minha casa, quando entrar na empresa você me torna uma máquina. Não, você ainda continua sendo ser humano, sendo pessoa. E tem que agregar junto a esse ser humano, essa pessoa, a parte profissional, né? Isso aí é a bagagem que a gente carrega. No decorrer da sua apresentação, você falou que iria nos passar um site o site ou página para cursos, etc. Porque, assim, me interessa essa área porque é uma das áreas que eu tenho estreitado muito direcionado o meu estudo, né? Direcionado, já tenho comprado cursos na área, né? Tenho comprado cursos de MS Project, de Power BI, tentado fortalecer um pouco mais Excel, que é uma das ferramentas extremamente necessárias para obras, execução de obras, e fiquei muito feliz em ter encontrado você no curso e já com uma bagagem extraordinária, né? Aí eu só queria, só para encerrar, suas dicas, orientações aí quanto à questão de cursos, plataformas, pagas ou gratuitas, né? Pagas ou gratuitas, das mais diversas, nessa área que tu já tem, né, de bagagem, como você falou, você é especialista em algumas das áreas, né? Desculpa se eu fui muito, se eu ocupei muito espaço aí, mas era isso só, beleza? Parabéns. Erasmo, obrigado pelo apreço, viu? Sou muito grato aí pelo carinho. Na verdade é o seguinte, eu vou passar um material e vai ser postado aí no grupo. E tem um link que chama Aprendiz Engenheiro. Nesse link Aprendiz Engenheiro, eu acesso muito ele todos os dias, né? E lá tem alguns parceiros que oferecem cursos, vários cursos para a gente, engenheiros, com preço bem acessível, menor que Netflix. Para quem é aluno de engenharia. Então, vocês vão ter, desde Excel, vão ter Revit, todas essas ferramentas que nós usamos, lá tem parceiros que oferecem curso para a nossa área. Inclusive pós-graduação, mestrado, curso de aperfeiçoamento. Tem curso para tudo quanto é especialização. Eu vou passar o material, o Rafael ele vai postar no grupo. E onde está referências bibliográficas, vocês vão ver o link lá.
é importante você explorar esse site. Ele foi feito só para engenheiro civil, só quem é da área de engenharia civil. E lá vai ter umas letras azul, uns textos em azul. Se você clicar, é o link já, vai direcionar você para o site. Tá bom? Joia, deu para perceber mesmo ali no finalzinho dos slides. Havia mesmo esse hiperlink lá. Show de bola, beleza. Agora, só para acrescentar um pouco mais, tentando somar, o que você vê hoje, né, de demanda no mercado de trabalho nessa área, né, de planejamento. Há uma exigência em especial, por exemplo, é necessário, é obrigatório que eu domine, pronto, eu vi uma oportunidade, a exigência era dominar o Primavésia, né, aí depois dominar o Ciclope, né, que são softwares específicos da área de planejamento, da área de gestão. Você, com sua experiência aí, o que é que você tem visto desde o basicão, dominar no mínimo isso aqui, mas o ápice, né, o agregar, o up da carreira, você, como hoje já tem visto aí as questões de ferramenta BIM, revolucionando a área de projetar. Qual a sua opinião? Obrigado. Erasmo, é o seguinte, o mercado ele exige muito e não quer pagar bem. O mercado é uma desmotivação para os engenheiros aqui no Brasil. Hoje, uma molecadinha de 24, 25 anos, se forma engenheiro, tem 5, 6 cursos. Né? Mas eu vou responder a pergunta que você me direcionou. Hoje, o que se fala muito, a ferramenta, é o Revit. Ele está dominando o mercado. Só que eu conversei com bastantes empresários e eles não estão comprando o Revit, eles estão usando o AutoCAD ainda. Por quê? A licença do Revit custa em torno de R$11.000. Às vezes, bem mais. Então, uma licença, tá? Então, por quê? Ele sabe que as construtoras ganham muito dinheiro, então ele joga os preços lá em cima. É uma ferramenta muito completa. Mas, assim, vai devagar. Vai devagar, anda no seu tempo, começa com um curso mais básico. SketchUp, o AutoCAD. Por quê? Porque o Revit, eu fui fazer o curso, eu apanhei pra caramba. Eu confesso, estava cheio de engenheiro dentro da aula e arquitetos apanharam muito. Né? E a professora, ela fez a aula corrida, por causa era 40 horas a carga horária. Foram 5 sábados. Então vai devagar, começa por alguma coisa mais leve, porque alguns recursos depois você vai usar no Revit. E vai te ajudar pra caramba. Consegui responder sua pergunta, Erasmo? Joia, beleza. Mas aí, por exemplo, você vê como é o mundo, como é a nossa profissão, né? E a possibilidade que o EAD, a faculdade à distância, ela nos permite. Por exemplo, tu fala do Revit. Se me falha a memória, teve uma das palestras, eu acho que no CREA, né? Alguns outros profissionais citaram, inclusive, o BIM, né? Aí a gente já vê, dentre outros programas da Autodesk, mas enfim. Como sim, obrigado, respondeu. Tá bom. Valeu aí, Davi, valeu. Encerro por aqui. Valeu. Alguém mais quer falar, perguntar? O Keoma? Quer falar, Keoma? Desculpa, aqui os meus filhos vieram. Hoje eu estou iniciando, estou entrando no grupo. Eu sou profissional da construção civil, tenho muitos anos de andamento já. Desde muito cedo atuo na área. Estou tentando aperfeiçoar meus conhecimentos na parte da engenharia, parte de gestão de recursos, tudo. Hoje eu tenho construtora, coordeno obras, administro obras, mas eu estou me aprofundando mais no conhecimento, na parte técnica, onde eu tenho bastante conhecimento, mas preciso aprofundar mais. Tá ótimo.
Seja bem-vindo, então. Eu não entrei antes porque eu estava meio de olho também com meus filhos aqui, acabei não tendo uma pauta maior com algumas coisas que eu vi ali, que eu tinha pensamento de falar, mas não pude falar porque eu estava aqui com meus pequenos próximos aqui. Crianças são imprevisíveis. Eu amo criança. Eu não tenho filho ainda, tá? Foi uma opção minha. Mas eu tenho bastante sobrinhos. Então elas sempre serão bem-vindas. Alguém mais quer falar? Perguntar? Eu só quero agradecer a você, Davi, por disponibilizar o seu tempo. O tempo é dinheiro, né? Você passando conhecimento para agregar mais ao nosso dia a dia. Como você é uma pessoa que tem muito conhecimento, disponibiliza esse tempo aí para nos passar conhecimento. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo apreço. Adriano. Patrícia, quer falar? Davi, eu quero agradecer também. Foi muito bom ouvir tudo isso. A gente enxerga que faz muita coisa errada, mas tudo acrescenta, tudo é evolução, é aprendizado. Então, assim, muito bom. Gostei muito de tudo que você falou. Agregou muito para mim. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Márcio, quer falar? Drummond. Eu quero dizer o seguinte, que eu quero agradecer aí essa aula sua aí, essa palestra sua, e dizer ao pessoal que não ficam muito preocupados porque com relação em aprender Revit com urgência, aprender BIM, porque é o seguinte, é bom você ter conhecimento, sim, mas a gente está com uma evolução muito rápida da tecnologia, né? E logo lá na frente vai ter outros softwares, tá? Substituindo eles, tá? Ou entrando no mercado, um novo software, tá? E muitas pessoas às vezes ficam logo de cara, querendo, opa, entrou um software, já quer aprender. Não, espere ele entrar no mercado, adequar no mercado, tá? Depois que adequar no mercado, você vê que ele já foi bem aceito no mercado, aí você começa a querer dominar esse software novo que está entrando no mercado aí. Não se assuste, porque isso aí, a evolução da tecnologia está muito avançada, vai surgir cada vez mais. Sim. Exato. Não precisa se assustar, não. Os softwares são ferramentas que vai só agregar informação. Então vai devagar, conforme eu falei. Alguém mais quer falar? Podemos encerrar? Rafael, você quer tomar a palavra?